Saudações, meus queridos amigos, aqui da Levir e da Rádio Esotérica FM. É com muito prazer que nós estamos transmitindo para vocês esta edição especial do nosso programa Lux Esotérica. E neste ano de 2020, infelizmente nós não podemos fugir, meus amigos, deste tema pungente da atualidade, que é o coronavírus. E ainda mais, meus amigos, porque as notícias vão nos surpreendendo cada vez mais. O coronavírus foi decretado pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e o Brasil também, infelizmente, está envolvido com esta doença que está sendo provocada por esse vírus, que é uma mutação dos diversos coronavírus que existem no mundo. É um vírus que, quando se ativa no corpo humano, ele causa tosse, causa febre, dor no corpo, falta de ar, uma série de sintomas que muitas vezes são associados com a gripe, mas que na verdade, meus amigos, é muito mais do que uma gripe. É uma infecção que infelizmente ainda o ser humano não tem anticorpos para combater esse vírus, que surgiu inicialmente, né, segundo a história do próprio vírus, na China, né, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. E infelizmente há muitas fake news dizendo, inclusive, que o coronavírus, o Covid-19, como cientificamente foi denominado, que ele teria sido uma criação dos chineses para infectar o mundo com esse vírus, ouvintes. E obviamente que isso é uma grande fake news que nós não devemos levar adiante. Na verdade, nós temos que estar atentos na verdade, ao combate a este vírus. E lamentavelmente, queridos ouvintes, nós temos ouvido notícias preocupantes, né, que, como esta manchete do site The Intercept, né, que nos disse o seguinte nesta última segunda-feira, dia 16 de março de 2020. A manchete do Intercept foi: coronavírus, pouco caso de Bolsonaro ou do governo federal, pode custar 478 mil vidas ao Brasil. Então esta situação, queridos amigos, é muito preocupante, porque as previsões dos especialistas para a expansão deste vírus no Brasil é que de 40 a 70% da população brasileira será contaminada pelo vírus, e dentro de um prazo de alguns meses, dentro de um ano ou um pouco mais, até 478 mil mortes poderiam acontecer por infecção grave do coronavírus, o assim chamado Covid-19. Então, as pesquisas estão aí, caros amigos, os gráficos demonstram que a expansão da doença no mundo é muito intensa, né? E obviamente não existe ainda vacina para este vírus, e nenhum medicamento ainda foi indicado para combater os seus sintomas.
Então, a grande curva dos casos que aconteceu na China, né, atingindo cerca de 80 mil casos, parece que vai se reproduzindo aqui no Brasil, desde que surgiu o primeiro caso, né, estamos ainda em meados de março, já estamos com mais de 250 casos, mas o fato, queridos amigos e amigas, é que a projeção é que no mês de abril, deste ano de 2020, o Brasil atinja 30 mil casos de infecção de indivíduos que vão manifestar os diversos sintomas do coronavírus. E nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês verem exatamente a pesquisa científica que foi uma projeção de uma universidade norte-americana que demonstrou, ouvintes, que a possibilidade de que a população, principalmente idosa do Brasil, sofra uma grande infecção desse vírus é extremamente preocupante. Vocês podem ver aí o gráfico na tela. Então, todos aqueles esforços para que houvesse a contenção do vírus na China, que foi extremamente intensa, se nós brasileiros também não fizermos o semelhante, não prepararmos os locais para o tratamento intensivo daqueles que vão manifestar a forma mais grave da doença, nós teremos no Brasil uma verdadeira catástrofe humana, porque infelizmente e aparentemente o Brasil não tem a preparação e o empenho, sem nenhum demérito para todas as equipes técnicas da saúde pública, mas nós não estamos vendo aqui no Brasil a manifestação das autoridades com relação à gravidade que este vírus, dentro da sua progressão exponencial dos casos, ouvintes, pode manifestar. E, lamentavelmente, quem vai sofrer mais é a população idosa, que no Brasil, infelizmente, já tem condições precárias na sua aposentadoria, e a característica deste vírus é de atingir intensamente a população dos idosos. Então, todos nós, amigos e amigas, temos que nos engajar para fazer exatamente aquilo que aconteceu nos países que estão conseguindo segurar este vírus, que é principalmente, amigos, a quarentena, ou seja, nós ficarmos limitados às nossas residências, saindo o mínimo possível das nossas casas e principalmente evitando as multidões, as aglomerações, porque isso, ouvintes, pode nos expor a que nós sejamos vetores da contaminação, podemos levar para dentro das nossas casas e atingir as nossas famílias. Toda a malignidade desse vírus, que é o Covid-19, chamado inicialmente simplesmente de coronavírus. E nós sabemos, ouvintes, que muitos esforços têm sido feitos pelos médicos, pelos cientistas, né? E mesmo que o coronavírus tenha uma taxa de mortalidade de apenas 2%, né? Contra 9,5%, 9,5% da manifestação que houve
na grande epidemia, né, quase pandemia de SARS, que atingiu esta marca de quase 10%. Mesmo assim, ouvintes, nós não podemos fraquejar dentro das medidas de proteção que vão realmente impedir que os nossos idosos, nossos parentes que estão na terceira idade, que eles sejam atingidos fortemente pelo vírus dessa doença. Mas as nossas transmissões aqui, ouvintes, nós sempre temos dado ênfase nos aspectos espirituais dessa temática. Então nós não podemos finalizar esse vídeo sem trazer uma mensagem positiva para todos aqueles que nos acompanham, e vamos citar aqui algumas passagens do grande teósofo, o padre Geoffrey Hodgson, grande teósofo, sacerdote da Igreja Católica Liberal, que em 1926 publicou um livro Saúde e Espiritualidade. Este livro, que no Brasil foi publicado pela editora Teosófica, tem realmente passagens muito interessantes, e ele obviamente ressalta, amigos, que qualquer doença, qualquer enfermidade, e esta manifestação do coronavírus é mais uma das inúmeras doenças, inúmeras mazelas que afligem o mundo e agora muito especificamente o Brasil. Nós que somos espiritualistas não podemos nos abater, amigos, e temos que nos lembrar que o ser humano é muito mais do que simplesmente a matéria. Nós somos compostos não só de carne e ossos, ouvintes, de matéria líquida, matéria gasosa, da matéria densa, mas também, ouvintes, somos compostos de energias, e isso, ouvintes, é o que as religiões têm sempre chamado do espírito humano. Então nós confiamos plenamente que o ser humano é muito além do que aquilo que nós vemos na matéria. E Geoffrey Hodgson, no seu livro Saúde e Espiritualidade, ele nos diz: em seu sentido mais amplo, ter boa saúde é um processo simultaneamente físico, psicológico e espiritual. Depende fundamentalmente da nossa capacidade de ouvir o eu superior e espiritual e de viver em harmonia com as leis do universo. Também lemos no seu livro: o objetivo da dor e das doenças é mostrar-nos as falhas que precisamos corrigir e chamar nossa atenção para os próximos passos no caminho do autoaperfeiçoamento. Então, amigos e amigas, nós temos que estar atentos, porque a morte do corpo físico, que lamentavelmente já cometeu milhares de pessoas, não só pelo coronavírus, mas todas as doenças que acometem o ser humano, nada mais é do que uma fase da própria vida. Existe vida além da morte do corpo físico. A morte nada mais é do que uma faceta da própria vida. Ao falecermos, nós ainda estaremos vivos no plano espiritual, e nós temos, ouvintes, que atentar àquilo que Geoffrey Hodgson nos comentou no seu livro. E essa energia, ouvintes, que está nos envolvendo vai sobreviver ao corpo, e mesmo que milhares, quiçá até milhões de seres humanos faleçam, ainda assim
amigos, ainda sobreviverá a alma, ainda sobreviverá o espírito. Então, nesse momento que nós estamos preocupados com a saúde, né, Geoffrey Hodgson nos diz: por saúde subentende-se aquele estado no qual os três processos fundamentais da natureza, a absorção, a assimilação e eliminação, estão operando plenamente no indivíduo, em perfeita harmonia e equilíbrio. Assim, aquele corpo denso, ouvintes, que nós damos tanta importância, nós temos que atentar às grandes instruções espirituais que os grandes sábios da humanidade nos deram, quando a própria Escritura Sagrada nos diz que o homem é pó e ao pó tornará. Mas a nossa natureza divina pertence à substância de Deus, ouvintes, e é para lá que nós retornamos. Então, a saúde, ouvintes, ela é muito mais uma questão de uma postura com relação à vida. E sobre isso, Geoffrey Hodgson nos diz: a vida está disponível em abundância em todos os planos, ou seja, não só na matéria, mas também nos planos invisíveis, nos planos espirituais. A natureza ordena que ela deve fluir através de nós, mantendo-nos perfeitamente saudáveis em cada veículo, de acordo com nossa posição na evolução. Então, a fonte, ouvintes, da verdadeira saúde é a energia divina, a energia espiritual, que provém dos planos superiores e principalmente da fonte de toda a vida nesse nosso sistema, que é a vida energética do Sol, que está presente em todos os alimentos que nós consumimos. E é assim, ouvintes, que nós vamos ter a verdadeira saúde, ou seja, deixando fluir, tendo uma boa assimilação, tendo uma boa manifestação do nosso ser na matéria. E Geoffrey Hodgson também comentou: a falta de harmonia entre nossos ideais e nossas ações cria fricção que impede o fluxo da vida divina através dos veículos, causando obstruções tanto no corpo mental quanto no emocional e no físico, resultando em doença e dor. Então, ouvintes, o que está realmente faltando é essa sintonia entre o nosso ser material e o nosso ser interior. É daí, ouvintes, que vem a saúde. Por que 80% das pessoas que têm essa contaminação por esse novo vírus não manifestam os seus sintomas mais graves? É porque elas estão, de certa forma, em uma harmonia com o seu ser. E a grande manifestação de uma doença, ouvintes, é a dor, é a dificuldade de respirar, a dificuldade de assimilar os alimentos, a energia. Então, Geoffrey Hodgson comenta: a dor pode ser entendida como uma indicação segura daquela falta de harmonia que causa resistência. Existe alguma obstrução contra a qual a vida divina está fazendo pressão e através da qual seu fluxo vitalizante é impedido. Então, amigos, para concluir esta nossa participação, nós vamos enfatizar esse aspecto realmente positivo. Nós, ouvintes, a maioria da humanidade sobrevive não só a este vírus, a este novo vírus que é o Covid-19, a nova manifestação do coronavírus, né, que já existem algumas
mutações antigas já conhecidas desse coronavírus. E por que nós sobrevivemos? Porque o ser humano que reconhece que está em harmonia com a fonte da vida, então quando a pessoa está realmente fruindo a energia divina, então nenhum vírus, ouvintes, pode realmente levar uma pessoa a manifestar uma doença grave. Então nós temos que estar atentos a este fato, ouvintes, não podemos deixar-nos abater pelo pessimismo do noticiário que obviamente está bombardeando as pessoas, aquele medo social de termos as escolas, as universidades fechadas, também os locais de manifestações culturais, esportivas. Este é um momento importante, ouvintes, para fazer realmente essa quarentena, mas não deixar o medo que as notícias, ouvintes, podem trazer. Nós temos que manter a nossa calma, manter o nosso centro focado na nossa divindade, continuar a nossa vida ativa, mesmo estando limitados às nossas residências. Nós precisamos manifestar o nosso ser interno, praticando a nossa religião, a nossa filosofia, convivendo harmonicamente com os nossos entes queridos, nossos familiares, não deixando nos abater, amigos e amigas, pelo pessimismo. Obviamente que este vírus está trazendo muitas preocupações e muitos debacles aí, muitas quedas nas bolsas de valores, as pessoas procurando ativos mais consistentes, voltando para a moeda estrangeira, para o dólar, adquirindo ouro, mas tudo isso, ouvintes, é uma grande correria, uma grande ilusão, que obviamente a maior parte das pessoas não vai entrar nessa correria. Nós temos que esperar a curva, ouvintes, normal que a infectologia nos indica, que dentro de alguns meses a maior parte das pessoas terá passado pelo vírus, então anticorpos serão desenvolvidos nas pessoas que irão neutralizar esse vírus. Agora, se nós realmente não levarmos a sério as medidas de contenção, se nós não praticarmos a quarentena e não evitarmos as aglomerações, os múltiplos contatos sociais indistintamente, aí nós podemos, infelizmente, cair nessa previsão nefasta, amigos, de que até 478 mil mortes podem acontecer no Brasil por esse vírus. Nós temos realmente que rogar a Deus que isso não aconteça, mas temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que o coronavírus se espalhe sem nenhum controle, que ele lote as UTIs, porque as pessoas que manifestam o modo mais ativo, mais prejudicial da doença, têm grandes dificuldades respiratórias, precisam ser ligadas a aparelhos de respiração artificial, até mesmo entubados dentro de uma CTI. E isso, ouvintes, nosso sistema de saúde no Brasil não pode fazer para um número infinitamente grande de pessoas. Então nós temos que manter a nossa calma e confiar na espiritualidade latente que está em cada um de nós, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa paz e transmitir isso para os nossos entes queridos através do nosso convívio e
passar, ouvintes, esta vicissitude, este sofrimento que o mundo está passando e o povo brasileiro também. Então, nós deixamos uma mensagem de positividade a todos e queremos não fazer alarmismo, não estamos fazendo futurologia aqui, mas sim alertando, porque o momento é de praticarmos realmente as restrições que as autoridades estão indicando e mantermos, ouvintes, o nosso contato espiritual, porque isso, ouvintes, é a verdadeira vacina, o remédio natural para toda doença, é estar realmente irradiando a nossa espiritualidade, estarmos orando por aqueles que estão doentes e principalmente estarmos ligados ao nosso eu interno. Então, vou ficar por aqui e espero não ter incomodado a todos com mais notícias negativas sobre o coronavírus, mas é a nossa obrigação como espiritualista de trazer uma mensagem de positividade em meio a essas previsões catastróficas. Nos despedimos aqui, desejando a todos muita paz, muita harmonia, que Deus abençoe a todos. Namastê, que o Deus que habita em mim, no meu coração, saúde e vibre com o coração de todos vocês, queridos amigos aqui da Rádio Esotérica FM e da Levir, a loja esotérica virtual. Até uma próxima oportunidade.